casa do nosso Deus. É chegado o tempo, Kairos, da graça do Senhor. Tempo oportuno e seguro para restaurar a casa do nosso Deus. Anunciai a boa nova, proclamai ao mundo que Jesus é o Senhor. Anunciai a boa nova, gritai ao mundo inteiro seu imenso amor. Anunciai a boa nova, proclamai ao mundo que Jesus é o Senhor. Anunciai a boa nova, gritai ao mundo inteiro o seu imenso amor. Pela força da tua palavra, os nossos alicerces vão se restaurar. Pela tua boa nova, eu hei de anunciar. É chegado o tempo, Kairos, da graça do Senhor. Tempo oportuno e seguro para restaurar a casa do nosso Deus. É chegado o tempo, Kairos, da graça do Senhor. Tempo oportuno e seguro para restaurar a casa do nosso Deus. Anunciai a boa nova, proclamai ao mundo que Jesus é o Senhor. Anunciai a boa nova, gritai ao mundo inteiro o seu imenso amor. Anunciai a boa nova, Proclamai ao mundo que Jesus é o Senhor. Anunciai a boa nova, gritai ao mundo inteiro seu imenso amor. Tranquilizando nossos corações, calmando. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo descansado? Todo mundo disposto para ouvir mais um pouco? Então, para quem não me conhece, eu sou o Maicon, venho do Paraná. E aqui está. A Denise, de Minas Gerais, Juiz de Fora e Montes Claros. Antes de a gente começar a oração, eu gostaria de relembrar algo bem importante assim, que foi falado aqui hoje pela manhã, certo? E desde ontem, né? Quando o Vitor começava com a oração, ele falava o quê? Que a gente tinha que ser sinal de luz e salvação lá no nosso local de trabalho. Não falava isso? Na sequência, o Leandro, o que ficou marcado na pregação dele? Que era para ficar grávidos do Espírito Santo, certo? E retomando algo de ontem, aquela promessa, né? Eu sou Deus, eu prometo e eu cumpro, não é? Então, com base nisso, eu gostaria que vocês pegassem a palavra de quem trouxe a palavra, pega o Salmo 137. Amém ou socorro? Salmo 137, na Ave Maria, página 769. Acharam? Pastoral 821. Então, vamos ficar em pé rapidinho? 38.
a gente só tem 10 minutos de oração hoje pela manhã agora, para esse momento. Então, a nossa oração vai seguir a seguinte norte, o seguinte rumo. Tá? Ó, versículo 1. Porque ouvistes as minhas palavras. Vamos nos colocar em oração pedindo que o Senhor escute. Né? Vamos nos colocar na presença de Deus pedindo que não só os nossos ouvidos, mas que os ouvidos deles também tenham aberto ao nosso clamor. Que eles sejam mais próximos hoje. Então, uma objetividade na nossa oração. A gente vai louvar Ele, mas louvar por duas qualidades que a gente vai pedir para que estejam na nossa vida. Que é ali, ó, bondade e fidelidade. Né? Se Deus é bom e fiel, nós também temos que ser bons e fiéis naquilo que a gente vai assumir, no compromisso que assumimos antes. Eu invoquei e vós me respondestes. Fizeste crescer a força em minha alma. Quantos vêm para um retiro e voltam às vezes mais cansados, né? ou com um fogo de palha, não é? A nossa oração que seja o seguinte: para que o Senhor nos dê a graça de sermos um oásis ou um fogo perene, aonde que a gente vai estar, certo? Que ele não se extingua daqui a 2 semanas ou na primeira dificuldade que a gente vai enfrentar, certo? Em meio a adversidades, vós conservais a vida. A adversidade aqui, vamos entender da seguinte forma: lá aonde eu trabalho, lá na minha comunidade, está bem? E para encerrar, o Senhor completará o que em meu auxílio começou. Todo mundo aqui é novato, não é? A maioria, pelo menos, é. Então, o Senhor começa algo hoje. Ele vai auxiliá-los a começar isso hoje. Mas ele vai terminar quando vocês voltarem lá para a comunidade de vocês. Ok? Então não vamos desanimar. A nossa oração vai seguir esse norte. Na presença de Deus, pedindo força. Para guardar aquilo que a gente vai ouvir. Amém? Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma, adorarei, Espírito Santo. Suave abrasador, doce hóspede da alma. Esse fogo intenso, posso apresentar agora onde você quer que esse fogo intenso toque. Onde no seu ambiente profissional, qual que é a sua dificuldade de viver aceitar esse compromisso que Deus te chama hoje. Apresente para Deus essa sua dificuldade. Qual que é a sua dificuldade? Apresente. A minha dificuldade é conciliar meu tempo, Senhor. A minha dificuldade é de conduzir melhor, de poder me organizar. Eu sou tão desorganizada, Senhor. Tenho tantos compromissos, nem sempre consigo me organizar. Apresente você a sua dificuldade. Qual é a sua dificuldade de assumir esse compromisso? Senhor, eu apresento os meus medos, minhas angústias e as minhas incertezas. Que às vezes se sente vacilar, sem confiar na sua presença. Que a partir dessa dificuldade, a partir desse nosso colocar e apresentar essa dificuldade, que possamos nos abrir agora, para que Deus possa fazer de nós instrumentos para mudar essa realidade, que Ele possa agir intensamente nessa realidade, que Ele possa agir nessa dificuldade, nesse desafio. Nós precisamos estar abertos à vontade de Deus. Abra mesmo, para que Ele possa intervir nesse desafio. Para que Ele possa mudar essa estrutura, para que Ele possa reconstruir, é necessário você identificar qual é o pilar,
identificar, reforçar sua fundação. Então que você possa agora reviver, relembrar qual é a sua fundação, quais são os seus pilares, o que tem sido o seu pilar, o que tem sido a sua fundação. Onde você tem atuado, o que tem se dedicado mais. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Agora, apresente a dificuldade da sua comunidade, da sua diocese. O que está faltando na sua diocese? Qual é o pilar que está faltando na sua diocese? O que tem faltado? Ou o que está fraco, precisando se reestruturar, precisando se consolidar melhor? Já levando para a sociedade, todas as pessoas que estão envolvidas na sua diocese, e que não necessariamente são católicos e que não necessariamente professam a mesma fé que nós, mas que você possa apresentar também as dificuldades de lidar com todo, de ver um mundo tão grande e tão grandes desafios, e que dá medo às vezes, né? Ver tanta dificuldade, mas não podemos nos deixar vencer por isso. Para isso precisamos entregar a oração, apresentar essa dificuldade. E com as dificuldades apresentadas a Deus, que Ele possa nos transformar em canais de transformação, né? Não adianta a gente pedir e clamar ao Espírito Santo se Ele vai fechar em nós. Todo mundo sabe que água parada dá dengue, né? Se o Espírito Santo vem simbolicamente vem na forma de fogo e água, se essa água que jorra de Deus parar em nós, ela vai estragar, né? E além de estragar nós, vai estragar toda a sociedade também em volta. Então, que a gente possa ser esse sinal de salvação e de vida, aonde quer que a gente esteja. Para ser sinal, para esse reconhecimento, que nós pudéssemos agora, nessa última música, nessa última vez que vamos cantar o refrão, colocar verdadeiramente o nosso coração aberto, abrir verdadeiramente o nosso coração para identificar essa pilastra, para identificar esses pilares, para que isso possa frutificar e realmente a gente mudar essas estruturas, como Deus coloca, né, colocou em nosso coração. Romanos 12, não vos conformeis com essas estruturas, mas transforme pela ação de vossas mentes. Então tudo começa em nós, que possamos agora. Adorarei no Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei no Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Que nós
possamos encerrar esse momento de oração, assim como o próprio Cristo nos ensinou a rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom dia. Bom dia. Sou a Valerinha, sou representante da região Sudeste. E esse momento agora é para a gente conversar um pouquinho sobre o grupo de partilha e perseverança, de profissionais, desculpa, do grupo de partilha de profissionais. O que nós pensamos? Que o grupo de partilha de profissionais é para que a gente persevere na missão. Nós precisamos ter uma comunidade para que a gente persevere na missão. E eu queria que todos nós juntos lêssemos o que está escrito aqui. Grupo de partilha, vamos lá. Grupo de partilha de profissionais para sonhar e acreditar que em comunhão com o Pai e o Filho, no poder do Espírito Santo, é possível mudar a realidade e construir definitivamente a civilização do amor como sinal do reino em nosso Brasil e no mundo. E por que a gente começou com isso aqui? Porque se a gente não tiver claro qual é a nossa missão, qual o nosso chamado, o GPP não vai ser aquilo que o Senhor sonhou. Ele não vai ter frutos. Ele vai ser aquilo que o Leandro falava de manhã. Um grupinho, talvez, de amigos, mas não de pessoas comprometidas, que amam, que desejam se doar, que tenham uma verdadeira amizade com Cristo. E da amizade com Cristo, sim, sermos amigos uns dos outros, para construir a civilização do amor. Então, a primeira coisa é a gente ter isso muito claro. E também, gente, eu gostaria de falar para vocês qual a definição do grupo de partilha de profissionais. Trata-se de um grupo de partilha de profissionais católicos, carismáticos, que em sua maioria passaram pelos GOLs. Isso é verdade? Isso ainda é verdade hoje, porque do Ministério Universidades Renovadas, todo aquele sonho de amor que foi plantado no coração de universitários, é que eles começaram a questionar e a pensar como que nós vamos fazer para perseverar no sonho. E daí nasceu a ideia de se formar os grupos de partilha. Enquanto acadêmicos, vocacionados a colocar suas profissões a serviço da sociedade e assim construir a civilização do amor, sendo esta empreendida como o reino de Deus, que começa aqui na terra, construída com os valores do Evangelho. E qual era uma das coisas mais importantes que eles começaram a perceber? Esse sentimento de família, esse sentimento de comunhão que a gente precisa viver hoje. Precisa viver agora. E outra coisa fundamental do grupo de partilha de profissionais é que ele foi sendo gestado, foi sendo formado a partir das bases, né? Foi do sonho do coração de pessoas que começaram a sentir essa necessidade. E aí o Espírito Santo foi soprando e começou a aparecer grupo de partilha em vários estados. Isso sem que o Ministério de Universidades Renovadas provocasse isso, vamos dizer assim. Mas o próprio Espírito foi unindo esses profissionais. Por quê? Porque ele queria fazer essa novidade do Espírito Santo, que é o grupo de partilha de profissionais. Então, a gente trabalha sempre pelas bases. O que o Espírito Santo tem dito àquela comunidade, o que o Espírito Santo tem soprado naquela comunidade. Por isso é tão importante a unidade, é importante que as comunidades se falem, se coloquem. Olha, o Espírito Santo tem suscitado partilha da minha comunidade, o Espírito Santo tem suscitado vontade de dialogar, o Espírito Santo tem suscitado ação na sociedade, o Espírito Santo tem suscitado um desejo profundo de formação para que a gente tenha uma fé sólida, para que nós possamos ser alimentados e para que, bem alimentados, possamos realmente ter ações que deem frutos, que esse é o nosso chamado, dar frutos
que gerem vida e vida em abundância. E nessa construção, nós fomos fazendo várias partilhas. O Estado de São Paulo, ele fez um encontro de partilha, onde toda a dinâmica era em cima de troca de experiências. Como você tem vivido a sua comunidade? E a gente ia partilhando, e a partir dali, a gente foi vendo quais são os pilares para forjar um profissional do reino, para forjar um profissional que realmente se comprometa com os valores do reino. Então, quais são os pilares que se apresentam hoje? Comunidade acolhedora e fraterna é o primeiro pilar. O segundo pilar, a espiritualidade pentecostal, na identidade da renovação carismática. Então, é importante que a gente saiba isso. Não é qualquer espiritualidade pentecostal, é na identidade da renovação, porque nós aceitamos a liderança da renovação. E a formação integral, qualquer formação não, uma formação integral, espiritual, doutrinária e humana, vivencial, permanente e planejada. O diálogo construindo pontes. Nós não podemos estar fechados. Então, se o meu GPP está inserido naquela realidade paroquial, vamos dizer assim, porque o GPP ele pode estar numa universidade, como o GPP de Goiânia, ele pode ser nas casas, como era lá no Rio de Janeiro, no início, e ele pode também ser aonde mais o Espírito Santo suscitar, numa paróquia, por exemplo, como hoje é meu GPP. O importante é que o GPP precisa se comprometer com a realidade daquele lugar que o acolheu. Se é numa universidade, quais são as necessidades dessa universidade que me acolhe? Eu sou profissional, como eu posso me colocar a serviço nessa universidade? Se eu estou na paróquia, quais são as necessidades dessa paróquia onde eu estou? Porque ele precisa estar aberto à realidade em todos os momentos. Se é das casas, como que nós vamos unir essas famílias como profissionais, como que nós vamos agir? Então, sempre partindo da realidade, daquilo que está próximo, né? Para que a gente vá construindo essas sementes da civilização do amor. E agora eu vou chamando, assim, cada um vai partilhar um pouquinho sobre um pilar do GPP, e depois a gente vai ter, como a nossa formação é vivencial, nós vamos ter grupos aqui para cada um vivenciar um pilar também, para depois a gente partilhar e aí sendo construído esse conhecimento a respeito do GPP. Então, vou chamar aqui a Vivian, né, para ela falar um pouquinho sobre o nosso primeiro pilar, que é a comunidade acolhedora e fraterna. Amados, como a Valerinha disse, meu nome é Vivian, eu sou servidora pública do Poder Judiciário no estado de Goiás. E, para falar dessa comunidade acolhedora e fraterna, quem primeiro vem nos ensinar o que é essa comunidade acolhedora e fraterna são os apóstolos de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, lá diz: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Versículo 44, todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Comunidade acolhedora e fraterna. Essa comunidade que o GPP é chamado a vivenciar, onde ele contribui, cada um contribui com o seu próximo das diversas formas. Seja de forma espiritual, seja de forma presente como amigo, seja da forma financeira. E o testemunho que eu tenho para dar sobre essa comunidade, eu morei hoje eu moro em Caldas Novas, Águas Quentes, acho que todo mundo conhece. E eu morei quase 3 anos em Goiânia, né? Fui para estudar. Só que assim, teve um período que Deus me presenteou, eu posso dizer, com o deserto profissional. Foi um período que eu cresci muito espiritualmente, que o Senhor fez maravilhas na minha vida. Cresci muito como profissional, como pessoa, e cresci muito nessa vivência da comunidade acolhedora e fraterna. Porque dentro do GPP, hoje eu tenho como o GPP de Goiânia como a minha família, com certeza, não consanguínea, mas minha família mesmo. Eu amo muito todos que estão dentro do GPP de Goiânia. E aquela comunidade me acolheu muito nesse momento, sabe? Que eu estava desempregada, não tinha dinheiro para nada mesmo. Mas assim,
o Senhor mandou anjos, verdadeiros anjos para mim, assim, e eles me ajudavam no que eu precisava, sabe, assim, sendo presença na minha vida mesmo. E financeiramente, assim, me fazia surpresas financeiramente, assim, quando eu menos esperava. Com certeza eu sei que era o Senhor que tocava os corações deles. Mas, assim, me ajudou de forma extrema, sabe, assim, onde eu cresci muito. Até no lazer, eles saíam para o lazer e nunca me deixavam para trás, sempre me levavam, sabe, e, assim, foi um momento de muita graça para mim viver. Muito, muito. Só tenho que louvar e agradecer ao Senhor. Mas é isso que o GPP é chamado a vivenciar. A sermos uma comunidade de perseverança, mas o quê? De amor ao próximo. De amor, de saber essas partilhas que nós vivenciamos. É para partilhar o que o meu irmão está vivenciando. E o que eu posso ajudar esse meu irmão. Como eu posso auxiliá-lo a crescer. Como eu posso auxiliar nas suas necessidades com a família. Como eu posso ajudar, sim, nas necessidades profissionais, seja financeiras, espirituais. Como eu posso ser canal de graça na vida desse meu irmão? E é isso que o GPP, no seu primeiro pilar, nos convida a viver. Uma comunidade acolhedora e fraterna. E nós tentamos retratar um pouco o que seja isso aqui através desse banner. Amém? Agora eu vou chamar o Marco, que vai falar sobre o segundo pilar, espiritualidade. A Valerinha falou que o GPP é sinônimo de renovação. Então, no nosso GPP, o que a gente tem que ter? Oração em línguas, partilha da palavra, por menor que seja, tem que ter. Oração do batismo do Espírito Santo. E se a gente partilha, muitas vezes partilha problemas, não é? Essa partilha tem que gerar resposta, uma ação lá fora. Eu tenho que resolver meus problemas com a ação do Espírito Santo, não é? É uma forma prática lá fora, vamos dizer assim, da forma objetiva, certo? E sem os dons, e sem essa presença carismática na nossa vida, a gente vai ser o quê? Um grupo de trabalho, não é? A gente pode ser semelhante à Legião de Maria, né? A Focolares, aos Vicentinos, fazer obra social, e vamos deixar de ser renovação? Não, nós temos que ser renovação. A nossa raiz primeira é a renovação. Crescemos um pouquinho e viramos um grupo de oração universitário. Após isso, a gente é profissional no reino. Entendeu? A gente já tem que produzir frutos lá fora. Em meio às adversidades, em meio às dificuldades encontradas. E sem o Espírito Santo, não é. Tá, meu grupo tem tudo isso. Mas a minha vivência particular. Oração pessoal, partilha a lectio divina, né? A adoração, as práticas espirituais, confissão, jejum, esmola. Eu tenho que vivenciar todos esses pontos, essas 5 pedrinhas, né? Para estar contribuindo. Imaginando da seguinte forma. Se o GPP é uma cesta de pão, todo mundo vem e tira, vai acabar e alguém vai ficar sem. Se eu não tenho para repor aquilo que é tirado, alguém vai faltar para alguém depois. E se todo mundo vir e tira, não tem GPP. Não é? Por isso que a gente fala, nossa espiritualidade tem que ser pentecostal, carismática, com o Espírito Santo. Sem ele a gente não vai ter. Tá ok? O próximo. Mailinha. Bom dia, amados. Maila ou Mailinha, tanto faz, por causa desse tamanhão todo, acho que é isso, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou de São Paulo, precisamente estou morando em Botucatu nesse momento. Sou fisioterapeuta e faço doutorado pela saúde pública na Faculdade de Medicina de Botucatu. E, acima de tudo, eu gostaria de falar que é uma grande bênção para nós estarmos aqui. Eu vou falar de um dos pilares que fez todo sentido na minha vida, que fez eu entender e amar o GPP e assumir essa missão para a minha vida, que é o pilar da formação. Então, nós vivemos a formação em 3 dimensões. São elas, humana, espiritual e doutrinária. Um pouquinho de cada, rapidamente, depois, se tiverem dúvidas, a gente vai conversando durante o longo do dia, ok? Na formação humana, então, nós temos como princípio principal, nós reconhecemos enquanto seres humanos quem somos, onde estamos e para onde vamos. Reconhecemos os nossos limites,
onde Deus nos inseriu, como somos convidados a estar onde estamos nesse momento, e como somos convidados a viver nesse momento que nós estamos vivenciando. Bom, e aí como que nós vamos fazer isso? Como nós nos formamos? Através de estudos, através de livros. Nós vivenciamos uma formação durante todo esse ano, nível nacional, que o Lê colocava um pouquinho para a gente na pregação. E a primeira formação nossa foi exatamente essa, nossa formação humana. E como direcionamento, tinha um livro para a gente usar de base. E eu lembro que eu estava na casa de umas meninas, em Botucatu, da Ana e da Laine, e tinha uma pilha de livros, assim, né? Falei, vou levar um livro desse para eu ler. Era exatamente o livro A Oração como Encontro, de Anselmo Grum. É um monge, super indicado para nós. E nós vivenciamos esse livro durante esse período de formação. Depois também eu lembro que eu ganhei um livro. E são os presentes que Deus vão dando na nossa vida, né? Um amigo que está aqui, inclusive, Zé Irã, me deu um livro que chama Lei do Triunfo. Fantástico, indicadíssimo. Então, são oportunidades que Deus vai dando para a gente realmente se formar, nos conhecermos. E como a gente lidar com tudo isso, né? Unir a fé e a razão, unir a nossa vida afetiva, o que Deus tem colocado para nós enquanto família. Hoje à tarde vamos partilhar sobre isso. Será que a gente tem conseguido unir todas essas questões? Então, nos formarmos, temos material para isso, né? A gente só precisa buscar, ir ao encontro. E enquanto espiritual, bem, nós temos várias fontes, né? O nosso amigo Michael falou um pouquinho para a gente que a nossa espiritualidade é pentecostal. Somos renovação carismática católica, então nós temos que ter isso. Eu lembro que logo que eu iniciei na renovação, eu não tenho vergonha, eu acho que é um grande testemunho para mim. Eu não fazia oração, não tinha vida de oração pessoal, e era aquela católica fantástica, dominical, né? Vamos à missa, comungamos e belezinha. A semana era linda. Às vezes rezava um texto, quando dava, aquela coisa. Então, é importantíssimo a gente se formar. Temos que ter essa espiritualidade na nossa vida. Sem oração, gente, é impossível, né? E eu testemunho isso para vocês. Depois que eu comecei a caminhada da renovação, que foi no Ministério Universidades Renovadas, o quanto eu aprendi, o quanto eu tenho vivenciado. E eu convido vocês a isso também. Aumentar, crescer em espiritualidade, a ver o quanto vale a pena fazer as nossas leituras diárias, nossa comunhão diária. Eucaristia é o nosso sustento, sem dúvida nenhuma. E, por fim, a nossa formação doutrinária, que com certeza foi a maior motivação minha a estar no GPP. Até então, eu não sei se vocês, talvez seja muito leigo da minha parte, mas eu não conhecia o catecismo da Igreja Católica. Eu não sabia. Para mim, catecismo era aquilo que eu vivenciei enquanto era criança. Fiz a catequese para poder fazer a primeira comunhão. Eu acho que todo mundo aqui fez, né? Graças a Deus. Mas eu não conhecia o catecismo e não via a riqueza que a igreja tinha produzido para nós, cristãos, católicos. O quanto aquele livro é importantíssimo para a gente, né? E também eu trouxe aqui, emprestei do Lê, na verdade, o documento de Aparecida, que o Lê falava um pouquinho para nós. Esses são só alguns exemplos de tudo que a gente tem, de possibilidade de nos formarmos, de conhecermos a nossa igreja, de conhecermos a nossa doutrina. Amados, eu tenho muitos testemunhos de amigos que deixaram a nossa igreja porque não conheciam a nossa igreja. Eu acredito que só se deixa de ser católico porque não se formou, porque não conheceu, porque nossa igreja é riquíssima e tem muito para oferecer para nós. E o GPP nos leva a isso. Então, eu convido vocês realmente a isso. Meu grande testemunho é exatamente esse, de conhecer, vivenciar. Te convido a vestir a nossa camisa. Eu não tinha colocado de propósito para que vocês se sintam chamados a vestir essa camisa conosco, de sermos verdadeiros profissionais do reino, formados para poder formarmos os que estão aos nossos lados. Amém? E essa formação e essa espiritualidade não pode ficar parada em nós, né? Denise, né? Eu vou falar um pouquinho do diálogo, que é um outro pilar muito importante, que é essencial a gente conversar com os outros segmentos da nossa igreja, com a sociedade, com a renovação, e não nos fecharmos só no nosso grupinho. Por melhor que seja, né? E são, né? Estar com a família GPP sempre muito bom, é uma família acolhedora, mas isso não podemos nos bastar.
precisamos ampliar o nosso leque de intervenção. E para construir diálogos, para construir essas relações, fazer pontes com as outras sociedades, porque só assim nós vamos realmente conseguir construir a civilização do amor. Para construir a civilização do amor, nós precisamos estar nos vários lugares. Nós precisamos estar nos hospitais, nós precisamos estar nas creches, nós precisamos estar nas escolas, nós precisamos estar nas empresas, em todos os locais. E sozinhos nós não vamos conseguir. Então, precisamos nos relacionar com os outros segmentos da nossa igreja e com a sociedade, para que aí sim a gente possa construir. E aí, para construir essas pontes, vou dar um exemplo bem, assim, um testemunho do nosso GPP lá de Montes Claros. Nós não tínhamos lugar para nos reunir, né? Cada dia era no lugar. Então, a gente não podia nem divulgar. Como é que a gente vai divulgar um encontro que não tem lugar marcado? E aí nós ficávamos, né? Hoje é aqui, amanhã a paróquia de lá nos recebe, depois de amanhã em outro lugar. E nós estávamos com uma dificuldade danada. E aí, vencemos essa dificuldade conversando, né? Procurando a nossa diocese e solicitando um espaço para nós. E nos foi dada uma capela para tomarmos conta. A única capela que tem, né, autorização de ter Jesus fica sob responsabilidade do GPP. Isso nós só conseguimos através do diálogo com a nossa igreja, de nos apresentar qual é a nossa dificuldade e o que pretendemos. Porque se a gente se fechar em nós mesmos, nós não vamos conseguir, né? Não adianta um radicalismo, aquelas coisas de sermos, né, tão fundamentalistas, mas que não executamos ações reais. Não trazemos para a realidade, para algo concreto. E esse diálogo, essa promoção, vai chamar, né, esse construir novas pontes, vai chamar para um outro pilar muito importante, que é o da ação social, né? Que nós somos chamados, a partir desse contato com a realidade, desse contato com a sociedade, a intervir nessa sociedade, a agir da forma que podemos, da forma que temos. Podemos não ter os profissionais que gostaríamos no nosso GPP. Eu não tenho um médico no meu GPP. Eu não tenho a fisioterapeuta no meu GPP. Mas eu tenho uma fonoaudióloga. Eu tenho uma contadora. Eu tenho que trabalhar e tenho que construir a minha ação social a partir da realidade que eu tenho, dessas dificuldades. E para isso, olha só, a gente retoma o diálogo, né? O diálogo, a oração e a formação. Nós não podemos falar só embasados, né, na nossa fé. Nós precisamos, para poder chegar e realmente alterar a sociedade, nós temos que falar a linguagem que eles entendem. Nós precisamos usar os nossos conhecimentos a favor dos conhecimentos, né, da ação de Deus. E aí, dando um testemunho dessa ação social, desse pilar de viver a ação social, a gente estávamos com um projeto social, e aí, como nós tínhamos um professor de educação física, né, ele coordenava atividade física com as crianças, e nós, cada um, né, tentava realizar algumas ações. Eu estava trabalhando o Estatuto da Criança e do Adolescente, como assistente social que sou, tentando trabalhar um pouquinho, algo, né, que há muito preconceito com relação ao Estatuto. E aí, tentando trabalhar, depois de algumas reuniões, uma das adolescentes, ela me procurou. E ela me procurou e ela falou: Denise, eu posso conversar com você em particular? Falei: pode. É porque eu queria te apresentar esse livro que eu escrevi. São poesias que eu fiz. Aí eu fiquei assim: meu Deus, como que eu vou publicar? Jesus, não vou dar conta de publicar. Ela: eu não quero que você publique, eu só quero que você leia com um olhar de amor. Às vezes a gente fica com muito medo da ação social que se apresenta para nós e a pessoa nem necessariamente quer uma ação efetiva de gastos de recurso. Ela só quer o nosso olhar amoroso, a nossa atenção, o nosso carinho. Então, o pilar da ação social, eu não sei o que você pode fazer de ação social no seu GPP. Nem vou saber. Ninguém melhor do que você para saber que habilidades você tem, que habilidades concretas você pode fazer para que a sociedade se altere. Não adianta Denise resolver mudar a sociedade. Denise não consegue. Não adianta o nosso GPP tentar mudar as realidades do mundo. O GPP sozinho não consegue. É só se nós fizermos, né, esse contínuo, ação social, formação para sermos melhores instrumentos para Deus, rezarmos, nos colocarmos diante de Deus as nossas dificuldades para poder melhor dialogar.
Ou seja, né, os nossos pilares, eles são um e nos chamam a esse compromisso contínuo de mais ação social, de mais diálogo, de mais comunidade acolhedora, de mais formação e de mais sonhos a construir. Então, o grupo de partilha de profissionais é chamado a ser um espaço de irradiação. Volta aí. O espaço de irradiação, comprometimento, fidelidade e coragem que nos leva à ousadia no Espírito Santo. É aquela certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós hoje formamos uma rede de profissionais, ou assim queremos formar, para que em qualquer momento que nós possamos dizer, nós precisamos de profissionais para agir dessa forma. E as pessoas vão se apresentando através da internet. Hoje em dia a gente tem tanta oportunidade de estar se comunicando, de estar construindo coisas com gente que está lá no Tocantins, está lá no Sul. Então a gente precisa efetivamente fazer isso. Nós construímos a civilização do amor a partir de coisas muito concretas, né? Do nosso dia a dia. E uma das propostas hoje que a gente está querendo é formar pelo menos um GPP por diocese. Esse GPP vai estar ali para estar articulando o trabalho com os profissionais daquela diocese, organizando vigílias, encontros, formações para profissionais, e a partir daí e também disseminando a proposta de formar grupos de partilha de profissionais naquela diocese. E outra coisa importante, deixa eu ver o que tem aqui. O GPP é chamado de seu laboratório de amor, onde a semente da civilização do amor é regada. Você, quando estiver no seu GPP, não pode se conformar de viver um ou dois pilares. Você tem que se questionar e pensar, não, eu preciso ser um profissional por inteiro. Então, eu preciso estar vivendo todos esses pilares, eu preciso estar me questionando. Como é que é formado mais ou menos a estrutura de um GPP? Você tem o coordenador do GPP, o coordenador do grupo de partilha de profissionais. Você tem um núcleo, né, que vai se reunir, e você vai ter, então, vários serviços. Serviços de intercessão, serviço de secretaria, serviço que vai planejar toda a formação, porque a nossa formação é planejada. E você vai ter também aquela pessoa que vai estar coordenando. O que a gente orienta hoje é que a espiritualidade ela seja muito bem conduzida, né? Você precisa estar preparando essa espiritualidade, ao menos semanalmente, ou então formando duplas, que vá fazer essa espiritualidade durante aquele mês, né? Mas você precisa já ter um planejamento do que vocês vão estudar, porque a gente precisa estar se formando continuamente. Outra coisa, a partilha não pode deixar de existir nos nossos GPPs. A partilha precisa acontecer, assim como a efusão do Espírito Santo, viver os dons e os carismas do Espírito, para que o Senhor realize prodígios e milagres. O GPP é chamado a ser essa fonte que vem nos abastecer. Amém? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai formar grupos de 4 pessoas, tá bom? E se no final sobrar alguém, não der para formar 4, então forma 6, junta um pouquinho de um pouquinho de outro. Mas nós gostaríamos que vocês formassem grupos agora correndo, porque a gente está com um horário apertado, de 4 pessoas, com quem está do seu lado aí, tá bom? Gente, olha só, é rapidinho, porque a gente quer abrir um espaço para pergunta, porque tem muita coisa ainda para ser dita que a gente ainda não pôde falar, e é a partir daquilo que vocês vão estar vivenciando agora. Pessoal do som aí atrás, aumenta a temperatura do ar, por favor. Então, os daqui de trás vão ter que ir para trás, porque eles estão reclamando do frio.
Vamos procurar agora, na hora de montar os grupos, Quem então, tá com procurar um frio, vai lá lugar. para trás, que lá tá mais quentinho. Não tem como agradar todo mundo, né, gente? Infelizmente. Já formaram os grupos? Tá bom. Então, bora. Vou explicando enquanto vocês vão distribuindo, então. Olha só. Então, cada grupo vai ter 20 minutos, tá bom? Para vivenciar um pilar do GPP. Quê? Então, aí. Um que não está escrito nada. Tá aqui, tá aqui. Dentro do envelope, vocês vão receber esse envelope aqui. Espera aí um minutinho. Ô, Denise, tá aí o dela. Olha só. Dentro vai ter a explicação do pilar, duas perguntas para vocês responderem após a vivência de uma dinâmica. E também vai ter uma proposta de dinâmica. O ideal é que vocês façam a dinâmica nos primeiros 10 minutos e nos outros 10 minutos vocês partilhem sobre essa dinâmica, ok? E também é importante que vocês escrevam, tem uma fichinha de cadastro, então vocês também coloquem os seus contatos que a gente recolher depois. Então, nos primeiros 10 minutos, você vai ler sobre a proposta do pilar. Depois você vai fazer a dinâmica. E nos outros 10 minutos, você vai partilhar sobre duas perguntas que estão aí também. Tá claro? E olha, a gente vai estar distribuindo também um papelzinho em branco para vocês fazerem perguntas, ok? Eu queria, assim, um representante de um grupo que não... Eu quero aqui 4 representantes de um grupo que ainda não recebeu o envelope. 4 representantes, vem aqui. Correndo, gente, correndo. É brinde. Coisa de 4. Isso. Baili, para você explicar para eles. Ela já recebeu, já entregou? Ah, não. Volta. Gente, desculpa, foi erro técnico. Volta lá, porque eles já receberam o envelope. Eu vou ter que chamar o pessoal que recebeu o envelope. Seria o nosso receber e já fica logo. Então, volta lá pro de vocês. Ainda não receberam. Não? Volta lá pro de vocês que vai receber também. Ah, recebeu. Olha... O seu está sem envelope? Não, recebeu. Vai lá então. Na formação aí. Tem algum grupo sem primeiro?
Tem algum grupo sem envelope? Então, junta. Então, junta com outros grupos. Quem está sem envelope, junta 2 em cada grupo, entendeu? 2 vão para um grupo, 2 vão para o outro, ok? Quem pegou o pilar de formação, manda um representante aqui, por favor, correndo. Muito bem. Formação? Quem? Não, mas olha só, peraí, não é assim não. A dinâmica, o que acontece? Ali tem a explicação. Vocês vão aplicar a dinâmica no grupo. Eles não podem ler isso aí, entendeu? Não, mas você nem tá. Vocês vão ler e vão aplicar a dinâmica. E depois vão partilhar sobre a dinâmica. Não, peraí, mas tem a dinâmica aqui, ó. Você vai pegar. É a 1 e a 3, né? A 1 e a 3, as duas. É pra gente aplicar as duas dinâmicas. Não, aplica uma só. Você escolhe uma e faz. Eu coloquei os dois materiais, porque daí vocês fazem a opção. Vocês fazem a opção que vocês quiserem. Na verdade, fala de 3 comprimidos inicial. Depois vocês vão entender por quê. Gente, quem tiver dúvida, levanta a mão que a gente vai tentando direcionar alguém para ajudar a entender a dinâmica. Aberto dentro do copo, tá? Então, se eu sair, pegar um pouquinho de água e voltar. Não precisa encher, não, tá? Só pra tudo. Aplicar a dinâmica, você não tá explicando. É tranquilo. Aí depois pede para partilhar de acordo com o pilar da formação, tá? Esse pessoal que tá com dúvida, lá também, Mailinha, o pessoal tá com dúvida aqui, ó. O pessoal tá com dúvida, acho que é na sua. Tá. Com dúvida. Se você quiser ir lá. Continuando. Ela vai. Mailinha, vai na. Gente, quem tiver com dúvida, levanta a mão aí. Pessoal, tem uma folha para ser preenchida dentro de cadastro, tá? Vou deixar os dadozinhos de vocês para nós, por favor. E precisa de água para dinâmica? Água.
grupo de formação que não recebeu a dinâmica, vem aqui, por favor. Gente, olha só. Os momentos estão escritos aqui no PowerPoint. Quem tiver dúvida, dá uma olhada, tá bom? Gente, por causa do tempo, não precisa escrever a frase, tá bom? A frase que está orientando ali, escrever é uma frase a respeito do profissional do reino. Não tem necessidade de vocês fazerem isso. Agora, é muito importante que vocês escrevam as perguntas, tá? As perguntas sobre o GPP. Não é a partilha, não. As dúvidas que vocês tiverem.